Boa noite. O ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 1º de março, está no ar. Então, confira agora os destaques do programa de hoje. A democracia venceu novamente. Moraes mantém ex-ministro de Bolsonaro preso preventivamente. O recurso de Anderson Torres para responder o processo em liberdade foi negado. O filho 04 de Jair Bolsonaro vai ter o sigilo das reuniões que fez na Secretaria de Esportes do Distrito Federal quebrado. E o 31 de março, dia do golpe de 1964, não será mais uma data do calendário oficial militar. Agricultores! A filósofa Márcia Tiburi fala sobre o caso de xenofobia envolvendo o vereador do Rio Grande do Sul e os trabalhadores escravizados nas vinícolas de Bento Gonçalves. E a opinião de Hélder Maldonado, Guga Noblat e André Roncalha sobre os principais temas do dia. O senhor tem informações sobre isso? Uma ótima noite aos meus parceiros, César Calejon e Chico Sá. Chico veio toda a Amazônia hoje. Enquanto existe, a Amazônia enquanto existe, vamos preservá-la. É isso aí, boa noite, Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade Sérgio, Grande Chico, César. tamo junto. E Calejon um lorde, né? Sóbrio. Cara, sabe tudo. Deixa eu chamar Guga Noblat e Hélder Maldonado. Boa noite, bom ter vocês aqui. Tudo bem por aí? Hélder e Guga. Boa noite, Roberta, Chico, Guga, César. Valeu aí por mais um convite para estar aqui com vocês. O César que eu já vi hoje, já fizemos uma live hoje, hein, César? A segunda do dia. É isso aí, querido. Boa noite, boa noite. Boa Guga. noite. Gente, vamos começar com uma notícia do filho 04, porque caiu o sigilo das reuniões de Jair Renan na Secretaria de Esportes do Distrito Federal. O conteúdo dos encontros deverá ser divulgado em até 10 dias. Eu vou começar com você, Hélder. Há suspeita de que Jair Renan tenha tido interesses pessoais nesses encontros, que vamos descobrir em até 10 dias, certo? Exatamente, né? O que precisa saber é quando as reuniões ocorreram, para quê, o que foi discutido. Porque existia, durante o governo Bolsonaro, uma pressão para saber, afinal de contas, o que o Jair Renan fazia para ganhar a vida. Ninguém sabia direito qual que era a atuação dele, como é que ele se mantinha, se era o pai que bancava. Eu acho que até por ser pressionado dessa maneira, o Jair Renan tentou encontrar formas de levantar um dinheiro. Só que ele tentou, como a gente viu durante o governo Bolsonaro, de maneiras que a gente pode dizer que não são tão indicadas, né? Ele tem alguns rastros ali com lobismo no governo federal também, e agora a gente vai saber se de fato o Jair Renan estava tentando ali seguir os passos do Flávio Bolsonaro, que também é uma pessoa que tem alguns vínculos que a gente pode criticar e a justiça tem que investigar melhor para saber, afinal de contas, qual é o papel do Flávio Bolsonaro nessas negociatas que ele vem fazendo desde a época da Alerj. Agora, o Jair Renan, aparentemente, é uma pessoa que não tem interesse em entrar na política de forma oficial, mas estava nos bastidores agindo de alguma maneira que a gente provavelmente vai saber em breve que não era das mais indicadas para alguém que tinha o pai presidente da República. E aí, Guga, o que será que vem por aí, hein? É interessante que o Jair Renan, de fato, ele não parece ter interesse ainda de entrar na política, ele não é da política, não era para ser uma pessoa pública e mesmo assim é um dos filhos do Bolsonaro que mais se mete em encrenca. Tem essa história, será que ele é um lobista, como levantou agora há pouco o Hélder, ou será que ele de fato tem uma empresa de produção de eventos, a JR Eventos, que prestaria serviços para feiras, para congressos, que faria um trabalho de publicidade, divulgando esses congressos? Essa era a cascata, pelo menos. A gente não sabe se isso, de fato, era o que sustentava o Jair Renan. O que a gente sabe é que ele foi, sim, acusado de tráfico de influência
por ter conseguido, a preço bem camarada, o aluguel de uma sala aqui no Mané Garrincha, que fica a menos de 1 quilômetro aqui da minha casa, bem pertinho, no estádio Mané Garrincha. É um local muito concorrido, bem no centro aqui de Brasília, e ele conseguiu uma sala para essa empresa dele ali a um custo bem bacana, e por isso chegou a ser, inclusive, citado como tráfico de influência. Isso foi investigado e depois arquivado, porém agora, caindo o sigilo dessa história, um sigilo que foi levantado com base numa suposta segurança do presidente da República, que era o pai dele, caindo agora esse sigilo, a gente vai saber o porquê dele ter se reunido e se ele conseguiu ou não, usando a influência e o nome dele, um acordo melhor para os interesses dele, economicamente, financeiramente, se ele é ou não um lobista. Também tem uma outra história, que ele teria atuado também a favor de uma mineradora, essa mineradora participou de uma reunião com o Jair Renan e com o então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E logo depois dessa reunião, poucas semanas depois, eles deram um carro que valia R$90 mil para Jair Renan. É mais um sinal de que ele pode ser um lobista. E imagina se Jair Renan virar político um dia. Nem virou ainda e já tem um monte de encrenca. Que loucura. Imagina se virar. Helder e Guga, e temos que levar em conta o seguinte, ele é da família, é o elo mais frágil, não tem mandato. O único que não tem mandato. Então, para pegar uma cana, é 2 palitos. É sério, estou contando de forma como fosse uma crônica policial, mas é porque é muito frágil. Ele não é vereador como o Carlos, ele não é deputado como o Eduardo, nem senador como o Flávio. Claro. Então ele está ali abertão, sabe? Me pega. E o roteiro de aventura dele é muito grande, cara. Ele aparecia toda semana em vídeo aqui, vídeo acolá, promove aquilo, promove aquilo, sempre nas beiradas ali do governo, como o Guga falou, com minerador, com garimpo, é muito frágil. E eu não vi também, aí já sai da crônica policial, entra na crônica familiar, eu nunca vi nenhuma defesa mais enfática, nem do pai, nem dos irmãos, à figura do famoso 04. O que torna mais frágil ainda. Você sabe que tem um ponto que eu acho que é bastante pertinente, é que, a meu ver, eu posso estar enganado e o tempo vai mostrar, tem muita coisa que o Jair Renan esconde, essa é a primeira. Não sei o que vocês acham. Vai puxando isso aí, vem muita coisa em seguida, e o objetivo final não é o Jair Renan. A despeito dele ter cometido crime, todo mundo que comete crime, eventualmente, então, vamos deixar por isso mesmo, porque as coisas ainda não apareceram, precisar arcar com as consequências que os atos produzem, o objetivo final não é o Jair Renan. A gente sabe muito bem que o objetivo final é cercar, é fechar o cerco em cima, sobretudo, do Bolsonaro, do Flávio e dessas pessoas que efetivamente causaram tanto mal para o Brasil enquanto no exercício das suas funções parlamentares. Não sei o que vocês acham disso, mas me parece que essa investigação seguindo e ganhando fôlego, ela tem um potencial para atingir os principais membros da própria família Bolsonaro, que vão tentar, de alguma forma, se blindar, organizar elementos que protejam a estrutura mais ampla de como a própria família opera. Eu acho que a coisa vai um pouco por aí. Deixa eu trazer... Acho que o Guga quer falar, né? Vai, Guga. Não, só ia falar que o Jair Renan, de fato, ele é o patinho feio da família. Como falou o Chico Sá, ele não é defendido pelos outros. Ele é filho do casamento do Bolsonaro que terminou de maneira mais litigiosa, que foi o casamento com a Ana Cristina Vale. Ela, inclusive, se exilou na Noruega, foi escondida lá, dizendo que estava sendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro. O embaixador do Brasil era um dos que sabia do paradeiro dela lá. E ela, de fato, se escondeu por um tempo na Noruega, onde ela está de volta agora. E ela era, segundo as investigações, a responsável por pegar o dinheiro da rachadinha. Depois que ela se separa do Bolsonaro, é que passam essa incumbência para o Queiroz. Mas antes do Queiroz era ela. Então ela tem história, e ela já usou essas histórias contra o Bolsonaro.
E a gente sabe que muita coisa vazou já dela denunciando ele, depois ela fez um acordo com ele e voltou atrás das denúncias, mas enfim, ele é fruto desse casamento, então ele acaba ficando um pouco mais isolado, talvez por isso. E vale lembrar que a empresa que ele tem, que ele é o único sócio, olha só a amplitude da empresa. É uma empresa especializada em organização, promoção e criação de conteúdo publicitário para feiras, congressos, exposições, festas e eventos esportivos. Ou seja, atirou para todo lado, né? O cara queria abarcar o que aparecesse ali. Pois é, aberto a qualquer tipo de conexão, né? E efetivamente Maldonado, ele não tem competência para atuar em nenhuma dessas áreas. Essa é a questão, essa é a questão. Deixa eu trazer a próxima notícia, porque ontem o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, foi afastado do Conselho Nacional de Justiça, né? Afastado de sua função como juiz. E quem saiu em defesa do juiz Marcelo Bretas foi Sérgio Moro e Rosângela Moro. Aproveito para pedir o tweet da Conja para a gente ler aqui. Vamos dar uma olhada, bota na tela aí. Olha lá. Recado do sistema. Não pode processar políticos ou pessoas poderosas que praticam crimes. O custo pessoal é alto, a retaliação sempre chega. Mas não desistimos nunca. Ela ainda faz um arroba para o Deltan e para o juiz, né? Ex-juiz Sérgio Moro. Vou começar com você, Calejão. Esse tipo de patifaria que remete, no meu primeiro livro, No Ascensão do Bolsonarismo, um dos elementos, um dos vetores que eu utilizo para fazer essa reflexão é essa sensação de antissistema. Que o Bolsonaro, a despeito de ter passado 28 anos do baixo clero da política institucional, não ter produzido absolutamente nada, ele ainda foi capaz de se promover como o ex-militar, que não faria parte da política institucional, que seria capaz de reformular o jogo corrupto dos políticos. Isso tem uma ligação muito intrínseca, Rô, com o que a gente viu no Tropa de Elite, sobretudo no Tropa de Elite 1, que é um filme de 2007, foi uma das maiores bilheterias do país e que pinta todo esse cenário, faz uma série, inclusive essa coisa do 01, 02, 03. Essa linguagem está toda lá. Exatamente. O antissistema, está tudo lá. Exatamente, exatamente. Menos o Wagner Moura, né? Tira ele desse pacote. Que graças a Deus depois fez trabalhos maravilhosos em seguida. Marighella. Agora, tudo isso, por exemplo, do lavajatismo, e é em cima desse capital político que a Rosângela Moro ainda quer se articular, dá conta dessa sensação de antissistema. Então, por isso que ela utiliza essa questão do sistema, vem atrás de nós somos os paladinos da justiça, que estamos lutando contra um sistema corrupto. Agora, Rosângela, não cola mais. Isso aí já deu, o Brasil já entendeu o que foi a Lava Jato, isso aí já... O marido ficou 20 anos numa vara pública aberta, ligada ao Estado. Que coisa mais do Estado do que uma vara de justiça, 13ª de Curitiba. Tem nada de sistema nisso. Depois vira ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Tem nada de antissistema nisso. Perfeito, sabe? Perfeito. E agora vem com esse papinho de antissistema. Oh. O cara se ele aceitou ser ministro do bolsonarismo, por favor. Eu lembro até hoje da entrevista dele quando saiu da casa do Bolsonaro, né? Que a imprensa toda ali querendo saber se ele ia ser ministro, se não ia ser ministro. E a frieza, né, do juiz Sérgio Moro, como se ele tivesse sido convidado, como se ele não soubesse de tudo aquilo que fosse acontecer, assim. E aí depois a gente viu toda aquela novela que, juro, estava escrita. Sim, né? Usou o Estado da forma mais cruel que um Estado pode ser usado, perseguindo o porteiro lá do condomínio do Jair Bolsonaro. Vendas da Barra. Como é que você pode se denominar antissistema se você usa contra a parte mais frágil da sociedade, o Estado, como ministro da Justiça? Ótimo ponto. Que conversinha. Deixa eu ouvir nosso telão. Guga, começa contigo, depois o Helder. Vamos lá. Como diria o filme Tropa de Elite, o sistema é bruto. E o sistema é tão bruto que o sistema tem juízes capazes, como foi o Sérgio Moro, de se unir ao procurador, aos advogados, para não fazer um julgamento justo, mas para colocar na cadeia aquele que ele vê como um inimigo político. O sistema é bruto. O sistema tem um outro juiz no Rio de Janeiro que passeou de jatinho com o então governador para participar da posse do Bolsonaro, um juiz que teve a irmã empregada em tribunais do Rio de Janeiro por indicação do Itzel. Um juiz
que ontem também foi considerado parcial. O sistema é bruto. O sistema tem esse tipo de servidor que está ali para corromper, que está ali para usar a informação privilegiada para um benefício próprio, para se dar bem, para a família se dar bem, para virar senador, para virar, quem sabe, ministro do STF. Esse é o sistema. E esse sistema, que é bruto, ele tem esses personagens como parte do sistema. É claro que o Sérgio Moro é um dos que mais se vale do sistema para se dar bem pessoalmente, para perseguir. Ele é um juiz corrupto, porque ele usa as informações privilegiadas em benefício próprio, para conseguir uma ascensão profissional ou até financeira. E isso é corrupção, e isso é o sistema. E quem é que está corrompendo o sistema é justamente esses, agora. Um senador, a outra deputada e o outro juiz, que estão querendo se colocar como vítimas daquilo que eles são, que é um sistema que persegue, um sistema que está aí para não dar espaço para a minoria, um sistema que está aí para garantir que os privilégios permaneçam onde estão, na mão de poucos, e eles são aliados desses poucos. Eles não estão do lado daqueles que querem dar mais espaço para o preto, para o pobre, para a mulher. Eles estão do lado daqueles que estão usando o sistema em favor daqueles de sempre, daqueles que sempre tiveram o privilégio de sempre. Então não existe ninguém mais sistema do que esses que agora estão bancando a vítima. Helder. Perfeito. Não, e outra coisa, o Bretas, o Dallagnol, o Sérgio Moro são estruturadores institucionais do bolsonarismo. E olha só, a gente não tem memória curta e lembra de uma faixa em que famosos, que são historicamente ligados à esquerda, diziam, né, Bretas, o Rio, com uma vírgula errada, está com você. Se alguém puder procurar rapidamente essa faixa, porque ela é muito histórica. E com essa faixa estava ali Caetano Veloso, Lucinha Lins, Paula Lavigne, Tiago Lacerda e políticos do nosso campo, como Alessandro Molon, Marcelo Freixo e o Jorge Versilo segurando essa foto faixa. aí, ó. A Lava Jato, né, o lavajatismo, ele cooptou inicialmente uma parcela da esquerda também, que acreditava no discurso de combater combater a corrupção, mas ao mesmo tempo com o perfil que tentavam vender dessas pessoas como se eles fossem outsiders, né? Depois o pessoal caiu na real, percebeu que não era nada daquilo. O próprio Tiago Lacerda, em 2018, fez um post muito legal, dizendo que foi, sim, enganado. E eu acho que a honestidade de reconhecer que foi enganado é bonita. Essa honestidade é bonita, sim. Palmas. Palmas pro Tiago Lacerda completamente. Completamente. Mas isso vem ali se arrastando, se estruturando institucionalmente e deságua no Bolsonaro. E o pessoal, hoje em dia, Rosângela, e obrigado por trazerem o post da Rosângela aqui, porque ela me bloqueou, então eu não tive acesso antes da live, né? O Dallagnol, o Bretas, que ficava um pouquinho mais discreto, e o Sérgio Moro, estavam sim estruturando um caminho pro Bolsonaro, o caminho que deu a vitória para o Bolsonaro. E agora eles percebem também que todo o estrago que eles fizeram, né, o estrago que às vezes a gente tem que ficar aí criticando pessoas do nosso lado e lembrando também que pessoas que não estão do nosso lado foram prejudicadas, como Eduardo Paes, e eles se portam como se não tivessem nenhuma relação com tudo que o Brasil passou há quase 10 anos. Se a gente for pegar desde o início, dá quase 10 anos. Jornadas de junho, tudo mais. Faz bastante tempo já que a gente está se arrastando numa situação complexa e complicada dentro do Brasil. E esse povo da Lava Jato fingindo que não é com eles e que eles não têm responsabilidade em tudo que aconteceu de ruim neste país. Pois é. Bora para a próxima notícia, porque Luciano Hang, o dono da Van, um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, financiou projetos culturais, pasmem, via Lei Rouanet. Ele chegou a investir 27 milhões de reais. Então a gente lembra, né, que dia sim, dia não, o Bolsonaro atacava, né, a Lei Rouanet, falava que era uma mamata, citava alguns artistas, e aí um dos seus principais apoiadores lhe dá uma dessa. Quer dizer, faça o que eu falo, mas não faço o que eu falo, né? Era o principal filão, o principal discurso contra os artistas,
contra a esquerda foi a Lei Rouanet, durante todo o... Quer dizer, desde a eleição de 2018, né? Isso foi... E o cara agora vai para pilantragem total, usa a Lei Rouanet na cara de pau. Agora é legal, agora é apenas uma isenção fiscal, agora é apenas renúncia fiscal, né? Como é de fato. Só faltava para complementar, né, Chico? Eu descobri que ele está produzindo um filme sobre o Che Guevara. Com a Lei Rouanet. Aí não ficava melhor do que isso. Agora, tem um ponto central aqui, gente, que é o seguinte. O próprio bolsonarismo e boa parte da direita liberal também propõem, muitas vezes, posturas indefensáveis. Sobretudo o bolsonarismo, entende? Então, reduzir o debate público para posições absurdamente maniqueístas e de fácil compreensão, que você tenha uma ampla parcela da população entendendo isso prontamente, sem ter que entrar em categorias científicas, sem ter que, via de regra, dar o tratamento que essas questões sociopolíticas merecem, porque são questões densas, complexas e tal. Então, esse tipo de coisa tem muita aderência. Na medida em que você pega, por exemplo, a Lei Rouanet e os artistas apoiam porque é um bando de mamateiro. O kit gay e a escola quer corromper o meu filho e quer levar as pessoas a serem gays ou quer levar as pessoas a estarem alinhadas com a esquerda, entende? Todo o bolsonarismo opera segundo esse método de redução da complexidade e de estabelecer bandeiras políticas que possam apresentar aderência da maior parte da população sem muito esforço. Esse tipo de coisa passa por isso. Sim. Agora, essa criatura está vendo que, não, me interessa utilizar esses 27 milhões para captação, promover um filme, acho que é do Silvio Santos, pois não é? 300 mil patrocínio do musical Silvio Santos. Pois é, entendeu? E agora interessa, já não interessa mais tanto operar de acordo com a bandeira da Lei Rouanet, né? Então, agora, eu acho que está claro o quanto isso era uma falácia que foi utilizada para manter as pessoas sob controle. E aí, Guga? Essa questão da... Será que a van, segundo a Carla Zambelli, ela dizia que a van era de propriedade dos filhos da Dilma, da Dilma, era isso? Enfim, era ligada a Dilma. E que da filha a da Dilma. van era uma alusão à Havana. Então, quem sabe um dia eles não patrocinam aí um filme sobre Che Guevara. Ao longo dos últimos anos, foram cerca de 350 doações. Esses 27 milhões são divididos mais ou menos em 350 doações que foram feitas nos últimos anos pelo Luciano Hang para patrocinar eventos culturais, para patrocinar filmes, para patrocinar musical, para patrocinar eventos sertanejo. Foi dividido em várias doações e em defesa dele. Em 2022, ainda durante o governo Bolsonaro, ele fez alguns posts ali nas redes sociais defendendo a Lei Rouanet, apesar do Bolsonaro atacar. Então, ele sabia que isso poderia se voltar contra ele, é claro que ele não ia ficar contra. Ele usava a Lei Rouanet, ele usou, que é uma lei muito eficiente. Inclusive, um estudo que foi encomendado ainda em 2018, quando tinham 27 anos de Lei Rouanet, eles encomendaram ao Ministério da Cultura, junto com a Fundação Getúlio Vargas, um estudo que mostrou que a cada R$1 investido pela Lei Rouanet havia um retorno para o Estado de mais ou menos R$1,59. Até porque parte da Lei Rouanet é usada para restaurar museu também, não é só para fazer evento em si. O evento já traz retorno e os próprios museus que são reparados trazem retorno. No fim, a Lei Rouanet, ela dá um saldo positivo, ela não traz prejuízo para o Estado. E, enfim, não há por que se colocar contra. O motivo de Bolsonaro ser contra, como pontuou ali no início o Chico Sá, é que ele precisava de um discurso para atacar os artistas, que na visão dele, artista é de esquerda, esquerda é inimigo, esquerda não é adversário, é inimigo que precisa ser criminalizado. E aí, para criminalizar o artista, ele chama de pedófilo ou chama de mamateiro, dizendo que está roubando ou que está pegando dinheiro pela Lei Rouanet. Então a Lei Rouanet foi difamada, na verdade, com a intenção política de atacar a esquerda, artistas de esquerda que são alvo
dessa fúria fascista aí que tomou conta do Brasil. E fascista não quer diálogo, ele criminaliza o seu oponente, que é uma maneira dele só ser linchado, ou só ser atacado, só ser difamado. Não tem diálogo no momento que você diz que o seu oponente é um criminoso. Então ele criminalizou a Lei Rouanet para criminalizar os artistas, porque artista é de esquerda, no fim, para criminalizar a esquerda. Olha essa. Total. O empresário Roberto Justus viralizou nas redes ao chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro de covarde no programa Pânico da Jovem Pan. Que isso, rapaz? Pois é, não sei o que aconteceu. Segundo Justus, o ex-presidente é culpado pela própria derrota nas eleições. Justus disse que Bolsonaro não deveria ter saído do país e ele ouviu as pessoas erradas. Vou jogar para o Maldonado, depois a gente volta a conversar aqui no estúdio. Só para fazer esse bate-bola aqui. Vai lá, Helder. Roberto Justus para você. Olha que pauta. O aprendiz é todo seu, Helder. Já que eu sou aqui, né, um dos sócios do canal Galãs Feios, nada melhor do que falar de Roberto Justus e seu cabelo sempre muito bem escovado. Mas veja bem, né, eu fico realmente impressionado como essa galera que veio em peso apoiar o Bolsonaro em 2018, que tem muita grana, muito contato, não notava as principais, na verdade, características da personalidade do Bolsonaro. Uma delas é exatamente essa, é ser covarde. Não só covarde, como desleal. O Bolsonaro, desde o dia 1 do governo dele, atirou nas costas de todos os inimigos que ele fez pelo caminho. E os inimigos que o Bolsonaro fez pelo caminho, em grande parte, não eram de esquerda. Esses já eram óbvios e claros lá atrás. O Bolsonaro fez muitos inimigos na direita e dentro do governo dele. Mandou embora o Santos Cruz, mandou embora o Mandetta, o Sérgio Moro, e olha só, sem diálogo depois, ele não estava nem aí, ele traía mesmo, era covarde, era desleal com todo mundo. Essa é uma das características do Bolsonaro. Ele sempre foi assim e não vai mudar. Tem gente que pensa que ele só tem interesse com a família dele. A família dele ele seria interessado em proteger, em defender. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas se isso se estende para toda a família, tá? Eu acredito que ele tenha um senso de autopreservação para não rodar e não ser preso. Agora, neste momento a gente está vendo que ele está lá nos Estados Unidos e se algo vier a acontecer com um dos filhos, pode ter certeza absoluta que ele não vai intervir, ele vai continuar lá, porque o objetivo primário do Bolsonaro é se defender. Então, o Roberto Justus mostrando essa surpresa, o Bolsonaro é covarde. Sério mesmo? Sério que você percebeu só agora? O cara que teve a moto roubada com um revólver na cintura, quando ele tinha deixado de ser militar há pouco tempo, já dá para mostrar que covarde ele era e era bastante. João, será que o Justus virou comunista? Agora vai ter todos os aprendizes como sócios, vai botar uma galera para morar na casa dele? Quer dizer, será que ele mudou de lado? Para boa parte do bolsonarismo, seguramente, né? E veja, é o que o Helder falou, você não precisa ser nenhum gênio para perceber que o Bolsonaro é um covarde e tal, mas o que eu acho que vale ressaltar aqui é que a gente teve o ninguém solta a mão de ninguém da esquerda, e na direita, isso é cada um que se arrebente sozinho, entende? O último que sair, apaga a luz e fecha a porta, né? A partir do momento... Não defendeu ninguém, né? Ninguém. Caiu em desgraça, Deus. Exatamente. Põe de canto. E o que mudou, eu gostei da tua pergunta, você disse o que mudou. O que mudou é que agora o Bolsonaro não é mais o presidente da República. E figuras como essa, como o Justus, ele respeita um único parâmetro, que é o poder. Sim. Seja político, seja econômico, a partir do momento que você já não tem, passar bem e eu vou começar a te atacar. O Roberto Justus, e essa é a diferença, sobretudo, de quem atua à direita no espectro político ideológico e quem atua à esquerda. As pessoas que atuam à direita, via de regra, todo mundo é pragmático de uma maneira mais ampla, tá? Mas, geralmente, as pessoas que estão à esquerda, elas têm um compromisso mais ideológico, elas estão comprometidas com, a despeito dos equívocos que elas possam cometer, elas têm um certo compromisso com aquilo que elas se propõem a fazer. Essas pessoas como o Justus, ele respeita único e exclusivamente o poder. A partir do momento que o Bolsonaro já não tem o poder, você vira alvo.
Adeus. Entende? Adeus, passa não, bem. e que não tem mais interesse publicitário, vamos falar direto, que ele é um publicitário com interesses em grana, em dinheiro, em verba, em patrocínio. Uma vez que não tem mais essa história ao dispor, adeus, é assim. Não me interessa E já mais. flerta né? com o novo governo, já cria uma ponte ali, vira marxista, leninista ferrenho. Assim, ó. Total. Não dá. Guerrilheiro. Tem que avisar pro Roberto que não é justo ele chamar o Bolsonaro de covarde nesse momento. O barco afundou, ele afundou junto com o barco. E quando o barco afunda, não adianta você já sair quando está submerso. Você já se afogou aí nesse mar de lama do fascismo brasileiro, porque o Justus ficou com o Bolsonaro até agora. Só abandonou, e não dá para dizer que abandonou, depois do Bolsonaro sair do Brasil, não viu a pandemia, não viu os 700 mil mortos, não viu os 33 milhões de famintos pelo Brasil, não viu o quebra-quebra em Brasília, não viu um Bolsonaro ameaçando não aceitar o resultado das urnas, atacando as urnas, não viu o Brasil quase entrar numa guerra com a Venezuela. Por incrível que pareça, a gente ia ser trampolim dos Ô, Guga, Estados Unidos. você falou em pandemia. Guga, você falou em pandemia, lembra que foi ele no começo que falou? Isso aí, se foi morrer 7 negacionista. mil, 8 mil, Num pouca grupo coisa que e tal. Foi mesmo, tem a Sim, história ainda, vazou o WhatsApp, quem vazou foi o que tá lá na Globo no lugar do Luciano Huck, como é que é? O Marcos Mion. Mion. Marcos Mion que vazou Exatamente. esse zap que mostrava o Justus negacionista. Depois o Justus tentou virar um cara a favor ali da vacina, mas num primeiro momento ele também foi um negacionista. Então esse cara querer agora criticar Jair Bolsonaro depois de tudo isso, de 4 anos, sendo ele ainda por cima, como eu sou um judeu, alguém que deveria sempre prezar pelas minorias, ficar do lado de alguém que fez um discurso sempre contra os indígenas, lamentando não terem dizimado indígenas, um discurso contra as mulheres, contra as minorias. Então, esteve do lado do Bolsonaro sabendo quem era Bolsonaro, não dá mais para abandonar o Bolsonaro agora, não é justo. Calejão, você quer fazer um parênteses, né? pequeno Só um pequeno parênteses. Veja como isso não é uma dinâmica, só para complementar aquilo que eu estava falando, que está restrita ao Roberto Justus. Você teve, no momento em que o Bolsonaro foi derrotado, Edir Macedo, Malafaia, todos esses apoiadores de primeira hora do bolsonarismo já saíram e não tem nenhum tipo de compromisso com um projeto mais amplo de país, nem nada disso. Você não viu, por exemplo, o Haddad agir dessa forma quando o Lula esteve preso. E tudo indicava que ele estava derrotado de uma vez. Você não viu o Mercadante agir dessa forma. Você não viu as principais figuras da esquerda agirem dessa forma. Agora veja, por exemplo, como agem esses aliados do próprio bolsonarismo. Nem a cadelinha abandonou o Lula, né? Exatamente. Helder Maldonado, obrigada, viu? É sempre um prazer receber você aqui no ICL segunda edição. Guga fica. Até mais. Obrigado, galera. Até mais. Quarta-feira estamos de volta. Valeu. Valeu, querido. Até Tchau, mais, tchau. Boa querido. noite. Já falei Guga fica, eu falei, será que ele vai embora também? Não, fica aí, Guga, porque a gente vai falar agora dos combustíveis, outro assunto quente da rodinha. Chega pra cá, professor André Roncalha. Boa noite pra você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa noite, Gasolina André. um pouquinho mais cara, né? Porque os combustíveis voltaram a ser tributados pelos impostos federais. A PEC que desonerava gasolina e álcool acabou ontem, portanto, hoje, dia 1º de março, volta o arranjo do governo, né? Um arranjo com Petrobras, um arranjo que teve muita negociação entre o Partido dos Trabalhadores, com o governo Lula. E aí, André, qual é o saldo? Bom, eu acho que o saldo que a gente viu é fortalecer a ideia de que o Haddad está fazendo de tudo para recompor, né, principalmente a partir da receita que foi perdida com a desoneração eleitoreira, sem fundamento, insustentável, que foi feita pelo governo Jair Bolsonaro no apagar das suas luzes antes do segundo turno das eleições para conseguir se via eleitoralmente, que não deu certo. Então ele deixa esse problema para o governo Lula e agora o Haddad tentou, de uma maneira que, novamente, não foi a maneira solicitada pelo mercado. Não foi. O Haddad encontrou um meio termo em que ele conseguiu recompor apenas parcialmente
a desoneração dos combustíveis, principalmente da gasolina, e complementou essa recomposição por meio de um imposto sobre exportação, que é uma medida importante que foi, aparentemente, segundo a imprensa, colocada pelo ministro Rui Costa de última hora, e que aliviou a necessidade de ter que subir o preço, principalmente da gasolina, que onera tremendamente a nossa classe média. E com isso levaria, né, a vamos dizer, uma perda de popularidade muito rápida por parte do governo, porque não se trata apenas de pessoas que têm carros de luxo que usam combustível, né? A gente tem também os motoristas de aplicativo, existe todo um ecossistema que depende, né, dos automóveis, depende do combustível para operar. E um ponto adicional que chamou a atenção foi o não repasse, né, do vício de tributar apenas a gasolina e não tributar o etanol, que a gente esperaria com o aumento, né, do uso do etanol. O que a gente viu foi que os preços do etanol acompanharam e ficaram acima daquela diferença de 70%, que diz que se o preço do etanol estiver 70% do preço da gasolina ou abaixo, pela diferença de produtividade, né, de rendimento do combustível, vale a pena você consumir etanol em vez de consumir aqui, né, abastecer o carro com etanol ou com gasolina. Então a gente, pelo menos a primeira reação não foi gerar esse benefício, o que significa que a medida que o governo tomou gerou efeitos distributivos sobre a cadeia, né, de combustíveis que a gente ainda tem que ver se vão se manter, mas primordialmente os principais efeitos foram onerar um pouco mais então o consumidor, né, que usa o combustível, gerar um lucro maior para os usineiros de etanol, porque o preço do etanol subiu, mas não houve aumento de imposto. Então, possivelmente, parte dos ganhos, né, vão para os usineiros da área de etanol, que pode eventualmente até gerar mais investimento. E, finalmente, uma oneração maior para aquelas empresas que acabam exportando o petróleo e, com isso, vão ter que arcar com um tributo adicional aí de cerca de 10% sobre exportações. Roncalha, muitos dizem que foi uma vitória, né, do ministro Fernando Haddad, mas hoje cedo, o Edu Moreira, no ICL Notícias, primeira edição, criticou a forma como o ministro tem tocado a agenda econômica, principalmente em relação ao Banco Central. Vamos dar uma olhada. O Haddad, enfim, ele está talvez na missão mais difícil desse governo, muito difícil mesmo, porque a economia foi deixada em frangalhos, mas eu nem gosto muito da forma como ele ontem, né, fez o discurso dos combustíveis, falando o seguinte: olha só, para o presidente do Banco Central, na última ata do cupom estava dizendo que se a gente fizesse isso, você ia cair os juros. Pô, a gente fez. E aí, você vai cair os juros? A gente acaba, sem perceber, dando uma moral para esse presidente. E ele tem essa moral, depois da autonomia do Banco Central. Mas a gente acaba tratando ele, o ministro está fazendo, não pode tratar assim. Tem que pressionar e não falar: olha só, eu fiz aquilo que você pediu. Porque a mensagem que passa é um pouco isso. Eu fiz aquilo que você pediu, agora você vai baixar os juros? Qual a próxima coisa que você vai pedir para mim para baixar os juros? Para mim tem que ser pressão. Pressão, porque está errado. Então a pergunta é: o negócio do juros sumiu. E agora reaparece com o Haddad falando de uma maneira que, para mim, não é o tom adequado. É o tom de, tipo assim, de dar o poder pro cara. Guga, já passo para você, mas preciso ouvir André Roncalha novamente sobre esse comentário do Edu hoje cedo. Bom, então vamos lá. Eu concordo com o Eduardo no sentido de que a gente não deve avalizar o comportamento do Roberto Campos Neto. Como eu já falei aqui, para mim o Roberto Campos Neto não reúne condições morais de continuar, de permanecer no cargo, mas como ele tem autonomia operacional, ele está blindado por um mandato fixo, ele então tem forças políticas muito fortes por trás dele, que exigem, né, até a permanência dele, estão influenciando inclusive a escolha dos diretores, tanto de política monetária quanto de regulação, se eu não me engano, regulação bancária, que são os cargos, os mandatos que venceram, na verdade, agora em 28 de fevereiro. Então existe uma pressão muito forte. Uma leitura alternativa que eu faço a essa comunicação do Haddad, que na verdade vai mais na linha do que o Edu gostaria que o Haddad estivesse fazendo, é que foi um aviso. Para mim foi um aviso. Você pediu que eu trabalhasse ativamente, como disse a ata da última reunião do Copom, que o governo deveria emitir sinais de comprometimento com a responsabilidade fiscal. O Haddad deu esse sinal.
O Haddad foi lá e recompôs as receitas do governo, não da maneira como o mercado queria. Ele recompôs as receitas do governo e está propondo um plano que olha para os dois lados das contas do governo, não apenas do gasto, que foi na emenda constitucional 95 do teto de gastos, mas olhando para os dois lados, ou seja, mudar tanto a forma de arrecadar quanto a forma de gastar para preservar os gastos sociais. A gente não pode esquecer que amanhã vai ser lançado um novo Bolsa Família e a gente vai ver uma articulação de políticas públicas como a gente não vê faz muito tempo aqui. Tá? Vai ser um projeto grande, um programa grande de investimento em alívio e basicamente extinção da extrema pobreza no Brasil. Então, quando o Haddad diz isso, na minha interpretação, ele está falando, olha, você não avisou que eu tinha que, né, fazer o compromisso com a responsabilidade fiscal? Tá aí, agora é a tua vez de baixar. E o que acontece se o Roberto Campos não baixar? Para mim, fica ainda mais frágil a posição dele e justifica, eventualmente, o governo Lula, no caso o presidente da República, pedir para que ele seja, então, demitido, como prevê a Lei Complementar 179 de 2021. Mas, novamente, essa aqui é uma hipótese, é uma outra leitura, e o que eu acho que vai determinar o resultado vai ser, primeiro, o que está ocorrendo nos bastidores, porque pode ser que esteja ocorrendo uma coordenação entre a pasta da Fazenda e o Banco Central, eu não excluo essa possibilidade, e com isso a gente pode ter um processo de queda gradual do juro, enquanto o governo faz a sua parte de tentar gerar equilíbrio fiscal de médio e longo prazo. E aí, Guga, Haddad tem feito a lição de casa, né? Eu também vejo como uma espécie de pressão. Pode não ser naquele tom que o Eduardo Moreira e muita gente deseja, mas o Haddad, ao fazer esse tipo de comentário, está tentando sim pressionar para que consiga sim o resultado desejado de baixar os juros lá junto ao Roberto Campos. Enfim, não deixa de ser uma pressão. E o Haddad venceu. O Haddad vai conseguir aquela verba, aquele dinheiro que ele queria, de 28 bi que ele queria com a reoneração dos impostos. Ele pegou o Brasil com um orçamento que tem um déficit de 231 bi. Ele quer reduzir isso para 100 bilhões. Então ele precisa, sim, de todo o dinheiro que ele puder recolher. E ele conseguiu ir de uma maneira que vai taxar também aqueles que exportam o óleo bruto, né? Não vai pegar só no bolso do consumidor. Claro que ele está irritando parte do mercado dessa maneira, mas o objetivo dele não é agradar só o mercado. O Lula, na hora de decidir por esse imposto, que pelo que eu li, só 3 países fora o Brasil cobram esse imposto, seria a Rússia, Venezuela e Cazaquistão, se eu não me engano, para convencê-lo, ele pensou exatamente nisso. Ele falou, eu prefiro que eles arquem, que pessoas de fora que estão comprando lá fora arquem com esse prejuízo do que só o brasileiro. E também tem uma outra questão, que segundo cálculos do governo, eles poderiam ter reduzido em 25 centavos o preço dos combustíveis, ter reajustado nesse momento por conta daquela questão da PPI, da paridade, da importação. Eles poderiam sim ter reduzido em 25 centavos e reduziram em 13. E isso também irritou muito o governo, que não entendeu por que só reduziu em 13. Se tivesse reduzido em 25 centavos a gasolina, o brasileiro ia sentir menos isso. Esse impacto desse aumento que está tendo agora, ia ser menor. Então, por conta disso, o governo está pensando, inclusive, em fazer um grupo de trabalho que vai reunir alguns ministérios para estar acompanhando ali o conselho da Petrobras para, segundo o governo, deixar mais transparente esta questão do preço, a hora de baixar e a hora de aumentar. Então, isso também acabou irritando parte do mercado. Mas, enfim, é mais uma intenção aí do governo de fazer esse grupo de trabalho que teria Ministério da Fazenda, que teria Casa Civil, Planejamento, Ministério do Planejamento, enfim, seria mais uma maneira de fazer essa pressão junto ao Conselho, que é o que define os preços da Petrobras. Bom, vamos para a próxima pauta, porque o gerente sênior do BTG Pactual, Bruno Bianco, articulou junto ao Centrão e ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD,
os nomes que irão compor a lista do Conselho da Petrobras. Os indicados pelo governo Lula ficaram de fora dessa lista, não é, André Roncalha? Exatamente, inclusive um deles aqui, muito querido nosso, né, que é o Eduardo Moreira, ficou de fora dessa lista, foi preterido pelo João Paulo Prats, e o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, e evidentemente tem uma visão desenvolvimentista, em que a Petrobras se encaixa como um ativo do desenvolvimento e não apenas uma empresa para gerar lucro para os seus acionistas. Aliás, a imprensa convencional, corporativa, está cheia de análises supostamente técnicas, dizendo que a Petrobras só deve enriquecer os seus acionistas, que ela não tem um compromisso com o país em clara transgressão ao que diz a nossa Constituição. O petróleo é um ativo estratégico que deve ser usado para propósitos do nosso desenvolvimento. E é isso que estes dois nomes que foram preteridos nessa, por enquanto, né, na lista, eles defendem para a Petrobras, que ela seja um ativo do desenvolvimento e não apenas um recurso para enriquecer os acionistas da empresa, os acionistas privados, inclusive, diga-se de passagem. E eu quero pegar um ponto que o Guga tocou e lembrou muito felizmente aqui, que é a queda insuficiente do preço da gasolina está diretamente ligada à composição desse conselho. Então, a maneira de definir e compor o conselho vai determinar o espaço de política que o governo Lula vai ter em transformar a Petrobras neste ativo do desenvolvimento em face da absolutamente emergente crise climática que a gente está vivendo, que precisa e requer que a Petrobras tenha um papel fundamental nessa transição verde, em direcionar investimentos, em fazer a transição para matrizes mais limpas de energia e garantir essa nossa transição, que é uma transição que requer muitos investimentos. Então, não é pouca coisa que está em jogo aqui, e ajuda, principalmente do ponto de vista pedagógico da política, quem está acompanhando o governo, a entender que o governo, quando ele chega lá, ele tem muito poder, mas ele também enfrenta muitas restrições do ponto de vista institucional. Então, cada pedacinho dessa conquista que vai acontecendo, ela é sempre muito suada, porque ela envolve, principalmente num governo de coalizão ampla, como é o governo Lula, não nos esqueçamos, né, ele venceu com uma margem bastante apertada, por conta de todas as traquinagens políticas e orçamentárias que o governo Bolsonaro fez. Essa vitória, ela é frágil, e ela impõe restrições ao quanto a gente consegue avançar. E novamente, 57 dias de governo, 58 hoje, né, a gente está com menos de 2 meses de governo. Então, eu sei que tem uma ansiedade grande, mas a luta vai sendo travada em cada fronte, né, dessa guerra aqui. Tá certo, Roncalha. Vocês querem falar aqui também rapidinho, né, sobre esse tema aqui no estúdio? André, só uma rápida palhinha aí na história da Petrobras. Se o governo perde essa guerra, perde no bastidor, por conta de pressão de banco e do Centrão, cara, vai embora metade da ideia de campanha eleitoral, metade das pretensões ligadas ao desenvolvimento do governo, né? Você concorda que se perde a chance de derrubar a PPI, que é a política de paridades de preço, se você perde essas questões, vai-se embora uma fatia significativa também logo no começo do governo. Isso seria um desastre, né? Impecável, Chico, é exatamente isso, e é por isso que eu acho que o Lula entrou pessoalmente nessa questão, deixou muito claro que ele ficou insatisfeito com a atuação, né, principalmente essa lista de indicados. É uma lista de pessoas que não está alinhada àquilo que o governo prometeu em campanha, não está alinhada ao projeto de desenvolvimento do governo, e por isso eu acho que o Lula vai investir capital político nisso, porque a gente está falando de uma empresa muito importante. A Petrobras não é uma batalha que dá para perder aqui. Se a gente perder essa batalha do ponto de vista do desenvolvimento, a gente vai ter realmente muito mais restrições, muito mais dificuldade para tocar esse projeto, que novamente não é apenas um anseio do governo Lula, essa é uma necessidade imposta pela atual conjuntura geopolítica. Todos os países estão investindo, todos os países estão migrando para, né, uma economia verde, mais inclusiva, uma economia que eleve salários, que melhore a qualidade dos empregos. Isso não é um voluntarismo do governo do presidente Lula. Essa é uma agenda internacional e que o Brasil não pode entrar nessa faixa, pensando aqui, né, como uma autopista, não dá para entrar nessa faixa freando.
A gente tem que entrar acelerando, porque é uma faixa de transformação e a economia precisa resgatar o seu potencial de investimentos e a Petrobras é um ativo fundamental nesse caminho. E a PPI, né, que é essa política de paridade de importação, ou seja, que infla os preços que são cobrados internamente, não apenas de acordo com os preços no mercado internacional, mas com custos de importação, tributação sobre importação, que o produtor aqui dentro não incorre, ou seja, a gente infla de maneira absolutamente artificial a margem de lucro dos refinadores nacionais à custa de todos os contribuintes, de todos os consumidores brasileiros. E o que a gente, né, justamente está vendo nesse embate é a tentativa de redirecionar a atuação da empresa para algo que seja mais benéfico para o bem público. Tá certo. Perfeito. André Roncalha, que ótimo. Sempre bom receber você aqui no nosso programa. Muito obrigada. Boa noite para você. Guga, também me despeço. Até amanhã aqui no ICL. Boa noite todo dupla. mundo. Boa Obrigado, noite, gente. Um Roncalha. abraço. Até mais. Boa Valeu. noite, queridos. Abração, Boa noite. até Tchau, tchau. Tchau. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado, antes do nosso próximo convidado pintar aqui na telinha. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Ibovespa, queda de 0,52%. S&P, queda de 0,47%. Dow Jones, sobe 0,02%. Nasdaq, queda de 0,66%. E o dólar, olha lá, ó, R$ 5,18, queda de 0,81%. Flutuando, né? Dia no vermelho, dia no azul. E vamos que vamos, né? Sem grandes loucuras também. Tem sido ali... Exatamente. Deixa eu chamar para cá o cientista político Cláudio Castro. Muito boa noite, Cláudio Couto, desculpas. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no ICL segunda edição. Boa noite, eu que agradeço aí pelo convite, sempre um prazer aí estar conversando com vocês. Cláudio, vou ler uma matéria da Folha de São Paulo que diz que José Múcio diz a comandantes das forças que não haverá comemoração sobre data do golpe militar. Defesa afirma que não divulgará mensagem sobre 31 de março. Estratégia de ignorar a ditadura é questionada por petistas. Nos últimos 4 anos, nós tivemos a leitura da ordem do dia no governo Bolsonaro, Não, né? celebrações muito de vulto, assim, efusivas. Não foi pouca coisa. Foram jantares, comemorações, fogos e etc. Pois é. Cláudio Couto. Olha, eu acho... que eu acho eu acredito que, na realidade, se a gente estiver falando especificamente do Ministério da Defesa e das instalações militares, eu acho que o silêncio nesse momento é ótimo. A questão é que o governo pode se posicionar a respeito, né, do aniversário aí da ditadura de 64, do golpe de 1º de abril, né, mas que muita gente diz que foi em 31 de março, talvez para evitar o 1º de abril. Outras alas do governo podem falar, o próprio presidente da República pode falar. O mais importante, eu acho, nesse momento, diante dessa nossa história pregressa, é que não se fale disso em tom de celebração por parte das Forças Armadas. Como as Forças Armadas não devem se meter em questões de natureza política, em questões de natureza partidária, a melhor coisa que fazem mesmo é trabalhar normalmente como se fosse um outro dia qualquer. Claro que o ideal, né, seria um reconhecimento dos seus erros, né, um mea-culpa por parte das Forças Armadas, que como instituição deram o golpe em 64 e durante quase 20 anos mantiveram uma ditadura no país. Mas aí eu acho que já é querer demais. Talvez a gente possa dar um passo de cada vez, e acho que um primeiro passo que seja essa não celebração, né, e a punição severa de quem porventura transgredir essa regra. Acho que deveria ser inclusive considerado um crime contra a administração pública comemorar golpe de Estado, né? Inclusive a gente já tem a nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que prevê que o golpe de Estado é um crime e, consequentemente, comemorar golpe de Estado deveria, no mínimo, ser um delito administrativo. Então, acho que o silêncio nesse momento está de bom tamanho. Se isso ocorrer, já será um bom presságio. Calejão, comemorar, celebrar, assim, são palavras que não cabem, né, nesse contexto. Sobretudo quando você está se referindo a um golpe de Estado, né, Couto? É absolutamente inapropriado. A gente viu essa semana também, Cláudio, que o ministro o Alexandre de Moraes, do STF, tá responsável por julgar a participação dos militares no 8 de janeiro. Como é que você entende isso? Isso altera
a correlação de forças entre a caserna e a sociedade civil e o parlamento mexe na equação da política institucional de uma forma mais ampla, ou você não vê grandes alterações por conta dessa medida? Olha, eu acho que é uma mudança importante, César, por conta do contexto, né? É um contexto que, na realidade, produz a necessidade de colocar de volta as Forças Armadas dentro do seu devido lugar. E colocar de volta talvez nem seja o termo adequado aqui, né? Porque pelo menos desde o início da República elas nunca estiveram muito no seu lugar. A própria proclamação da República já foi um ato de desafio militar à própria ordem constituída, né? Foi um golpe de Estado, né? Eles estiveram de novo no golpe de 30, no golpe de 37, estiveram no golpe de 64 e a gente sabe que estiveram de uma forma ou de outra envolvidos na tentativa malfadada de golpe da intentona do dia 8 de janeiro. Agora, nesse contexto, sobretudo depois de um governo que foi um governo militar, né, o governo militar, o governo Bolsonaro, melhor dizendo, é um governo que foi resultado de um acordo, de uma coalizão entre políticos do Centrão e os militares. É isso que foi esse governo. Então os militares têm uma imensa responsabilidade por tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. E é um governo que os levou de forma muito efetiva a participar da vida política cotidiana. De repente, todo mundo começou a saber nome de general, né? O pessoal fala que sabe nome de ministro supremo, mas também saber nome de general, do comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica, o que seria, na realidade, desejável que nem acontecesse. A gente não é um país em guerra em que os comandantes das forças precisam estar tão em evidência. Isso já é um sinal de que a coisa sempre foi mal tocada, né, no país. E nesses últimos anos, por conta dessa militarização do Estado brasileiro, ainda mais. Então eu acredito que, nesse momento, tratar como um cidadão igual a qualquer outro, aquele militar que, porventura, tenha participado da tentativa golpista do dia 8 de janeiro, da sua preparação, dos atos de depredação, do que quer que seja, é tremendamente correto. Né? E é correto e também sabendo-se, né? Tudo tem que ser olhado em perspectiva histórica, sabendo-se de qual é a conduta que a justiça militar historicamente tem no país, que é de passar a mão na cabeça dos militares, de punir com severidade civis quando é o caso, como fez na ditadura, mas de sempre aliviar para os seus próprios membros, uma justiça corporativa. Foi até noticiado que depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve gente ali no Ministério Público Militar, na Justiça Militar, que fez beicinho e reclamou que aquilo era uma afronta à Justiça Militar, que mostrava uma falta de confiança na Justiça Militar. Ora, mas é claro que tem que ter falta de confiança na Justiça Militar. Ela nunca inspirou confiança, nunca deu motivos para isso, porque justamente ela é uma justiça que sempre livrou a cara dos seus. Ainda mais num momento como esse, depois dessa partidarização das Forças Armadas. Tudo que a gente não precisa são militares golpistas sendo julgados por seus colegas de farda, que a gente sabe que tendem a lhes proteger. Então, acho que foi uma adesão correta, trata cidadãos como iguais, né? E acho que colocou isso de maneira muito feliz e sintética naquela pequena frase, né? Crimes de militares não são crimes militares. Crimes militares são os do Código Penal Militar, são transgressões cometidas dentro da lógica da hierarquia e da disciplina peculiar às Forças Armadas. Claro que o corpo mole, que fez lá a guarda presidencial, que deixou todo mundo entrar, quebrar tudo, ficou até protegendo gente, isso talvez também seja um crime militar, porque afinal de contas é o não cumprimento da sua função ali, mas não quer dizer que também não haja o cometimento de crimes que são crimes não militares especificamente, como essa tentativa de golpe de Estado, esse atentado contra o Estado Democrático de Direito. Boa, Cláudio. O outro aspecto militar são as polícias estaduais, não é, Cláudio? Que ao longo desses 4 anos foram muito politizadas. Elas fizeram motins no Ceará, elas participaram ali armadas e com faixas pró-candidatos, elas estiveram muito ativas. Você acha, nesse capítulo de polícias estaduais, militares, o que é que a gente pode fazer para evoluir um pouco, para tentar civilizar também essas relações e fazer com que eles não sejam mais esses agentes políticos armados? Olha, acho que primeiro tratá-los também como cidadãos iguais a todos os outros, né? A gente vê que não só essa partidarização, que é uma coisa inaceitável para quem porta armas, que lhes são dadas pelo Estado para proteger a própria sociedade, né? Quem se dedica a uma profissão dessa natureza
não pode se imiscuir em questões de natureza política. Isso vai contra a República e contra a democracia. E aí, veja, não vale só para policiais militares, vale para policiais civis, vale para os militares das Forças Armadas, mas vale também para juízes e promotores. Porque todos esses, na verdade, são operadores do braço armado do Estado, seja por meio das instituições do sistema de justiça, seja por meio das instituições de segurança, seja a segurança externa, no caso as Forças Armadas, que aliás se metem também que é a sua segurança interna, seja no caso da segurança interna, aí sim, as próprias polícias. Eu acho que a maneira de resolver isso é criar mecanismos que proíbam membros dessas corporações, e todas as que eu acabei de mencionar, de ingressar na política muito rapidamente ao deixarem suas profissões, seus cargos. Né? Hoje quer participar da política, vai para a reserva. Isso é insuficiente. Seja para membros do sistema de justiça, seja para membros das corporações armadas. E por que é insuficiente? Porque o indivíduo pode hoje cometer um ato, lançando mão do poder que o Estado lhe dá para fazer justiça e manter a segurança, que vai lhe servir amanhã para galgar uma escada eleitoral. Então tem que ter uma quarentena, tem que ser uma quarentena razoável, aí de uns 3, 4 anos pelo menos. Não pode ser esse negócio, sai hoje em 6 meses, entra no partido e concorre numa eleição. Isso não é razoável. A gente viu o caso aqui em São Paulo, né, ainda antes de 2018, daquela policial, acho que nem há problema naquilo que ela fez, mas acho que é uma ilustração disso. Uma policial que ali em frente à escola dos seus filhos acabou matando um criminoso, acho que até num ato que é compreensível dentro da situação que ela estava ali, tudo foi filmado, registrado, nada foi ocultado, só que aquilo virou trampolim para a candidatura a deputada, e se elegeu. Né? A gente viu aí membros da Lava Jato, né, promotor, juiz, que também transformaram a sua atuação judicial em trampolim eleitoral. Tudo isso não pode ser aceitável numa democracia, né? Porque é uma instrumentalização desse poder de Estado, que não é um poder eletivo, seja o das polícias, seja o de membros do sistema de justiça, numa ferramenta de natureza eleitoral. Né? Isso é uma barbaridade. Então, acho que criar mecanismos que dificultem essa transição é importante, e acho que a quarentena é a mais importante dela. Perfeito. César. Não, eu quero usar o meu tempo nesse sentido para corroborar tudo que o Couto disse. Não por acaso, Cláudio, você é o craque da ciência política que você é. Tudo isso que ele disse faz todo sentido. Evidentemente, todo mundo pode fazer política. Agora, se é o caso de fazer política, largue a farda. Você não pode fazer política ocupando posições de destaque dentro das Forças Armadas, dentro de nenhuma organização, entidade policial nesse sentido. E faz todo sentido, por exemplo, a própria bandeira, vocês estão vendo que o Cláudio defende, que é fora da política não tem salvação. Então, não adianta criminalizar a política e utilizar bandeiras de violência, de agressão. É óbvio que ninguém está dizendo que a pessoa não pode agir em legítima defesa, como essa parlamentar agiu. Agora, o problema começa, e isso está no nível sociológico, a partir do momento que você utiliza um ato de violência, ainda que seja para autodefesa, no sentido de atuar como plataforma política, para pleitear um cargo eletivo. Isso tudo é muito sério, foi um ponto em que o bolsonarismo agravou de uma maneira muito incisiva junto à população brasileira, e que agora a gente está tendo todo esse trabalho para trazer a democracia brasileira de volta à normalidade, Rô. Tá certo, Calejão. Cláudio Couto, quero pedir de novo desculpas por ter me equivocado com seu sobrenome. Saiu falando. Não tem problema. Sem querer. Sabe que isso às vezes acontece mesmo, né? Claro. Isso tem acontecido. O pessoal às vezes me confunde com... Isso, não é normal, não se preocupe que você não é a primeira e nem vai ser a última, viu? Eu sou mais você, viu, Cláudio? Eu sou mais você do que aquele governador. Até eu sou mais eu nessa hora. Exatamente. Sem falsa modéstia, viu? Hoje, viu? Muito bom. Não Cláudio, precisa novamente. disso, não. Imagina. Foi ótimo conversar com você, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, sempre um prazer. Boa noite, querido. Até mais, querido. Boa noite, um abraço. Boa noite. A gente tinha um encontro com a Márcia Tiburi, com a filósofa Márcia Tiburi, aqui no ICL segunda edição. Mas é o seguinte, ela pegou uma gripe braba
Então, a gente deseja uma ótima recuperação e o compromisso de estar aqui conosco para dividir um pouquinho do conhecimento com a gente. Sim, na segunda Márcia edição do sempre ICL. Esclarecedora, sempre traz belos pontos para a conversa. Melhoras, Márcia. É isso Boa aí. noite, Saúde. meninos. Já? Meu Deus do Pois céu. é, Passa muito rápido. 8 e 6, ó. Esse programa voa. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa Fiquem noite, bem. Rô. Até amanhã. Boa Até noite, todo amanhã. mundo. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.